Capítulo 38. Diana foi me buscar após a consulta e eu estava muito feliz com o diagnóstico de Arielle e não podia disfarçar isso. Meu organismo estava completamente recuperado da cirurgia e por isso, com mais algumas sessões de fisioterapia, eu estaria andando sem as muletas. Era uma vitória tão grande que eu nem podia acreditar. Se milagres eram reais, o meu caso era um. Também estava animada por conta da revelação de Ricardo. Afinal, ela nos deixava mais próximos da verdade. Sempre achei que ele venerava o pai, mas tinha passado muito tempo fora e já não conhecia tão bem Ricardo como antes. Saber que ele era um homem, que ele era um possível aliado, sem sombra de dúvida, era muito bom e só confirmava o seu bom caráter. Enquanto a paisagem ia se modificando diante dos meus olhos, eu só pensava no quanto precisava falar com Lisandro. Ele iria ficar surpreso com tudo o que Ricardo me disse. E talvez pudéssemos trabalhar juntos para resolver aquele caso. Assim que chegamos, desci do carro às pressas, ainda atrapalhada com as muletas, e disse que iria procurá-lo. Diana me repreendeu, mas não a ouvi. Só queria vê-lo e não me importei com as justificativas dela, dizendo que eu tinha que ir recepcionar André, que eu poderia cair e etc. Minha euforia era tanta que se eu pudesse jogaria as muletas e sairia correndo. Encontrei-o perto da mangueira do leite, ajudando a apartar os bezerros. Estava montado em seu cavalo negro, com um chapéu na testa, e uma camisa xadrez que lhe conferiam um aspecto muito charmoso. O que mais me encantava é que por detrás daquela figura imponente existia um homem doce e gentil que era meu namorado. Tentei afastar toda a admiração e focar no meu real objetivo, enquanto me aproximava, mas era quase impossível. Lisandro me encarou confuso e desmontou rapidamente, vindo em minha direção. Sua expressão demonstrava preocupação e sua voz também. O que aconteceu? Como foi no médico? Sorri para ele e apenas me joguei em seus braços, não me importando com a queda das muletas. Em breve elas seriam dispensadas mesmo. Ele me abraçou forte e eu me senti protegida, invencível sua. Estou ótima. Arielle disse que em breve estarei completamente recuperada. Não me importei com as pessoas a nos observar. Fiz o que estava com vontade de fazer. Beijei-o apaixonadamente, deixando-me levar pelo momento. Não sei, mas uma parte de mim parecia querer provar para mim mesma o quanto eu o amava, o quanto eu o queria e o quanto ele me fazia sentir completa. Que bom, querida, disse ele segurando meu rosto entre suas mãos. Elas arranharam um pouco a minha pele, mas não me importei. Mas isso não é tudo. Eu preciso muito conversar com você. Ele franziu o senho e me olhou de um jeito travesso, levantando-me nos braços logo em seguida, como se eu fosse uma boneca, e disse em tom divertido: então vamos conversar. Carregou-me até as escadas do paiol, onde me colocou sentada. Ele voltou para buscar minhas muletas e então se postou diante de mim com aqueles olhos castanhos salpicados de luz de sol, a me encarar docemente. O que gostaria de me dizer? Queria explodir todas as novidades de uma só vez, mas sabia que não podia, pois Lisandro não lidava bem com o assunto Gregório de Azevedo, e muito menos com a menção a Ricardo.
Tentei manter a postura séria e suspirei fundo, dizendo ponderadamente: eu encontrei Ricardo no hospital hoje e tivemos uma conversa muito esclarecedora. Ele nem me deixou continuar, interrompeu-me completamente irritado. Poxa vida! Todo mundo tinha tirado o dia para me interromper. Veio até aqui para me falar sobre ele. Bradou. Melhor eu ir embora. Lisandro, ralhei com ele ao ver que ia se afastando. Você nem ouviu o que eu tenho a dizer. Eu não quero saber nada sobre esse cara. Turrou, lançando-me um olhar muito parecido com o tempo em que só sabíamos brigar. Para com isso. O que eu tenho a dizer é muito importante. Se não fosse, eu jamais lhe chamaria para esta conversa. Não fiz questão de disfarçar o meu tom ofendido e meneei a cabeça negativamente. Você sempre faz isso, Lisandro. Não é mais uma criança para ficar fugindo das coisas desse jeito. Ele olhou para o céu e tirou o chapéu da cabeça, deixando o corpo desabar ao meu lado, completamente contrariado. Sabia que eu estava com a razão. Quando vi que não ia dizer nada e parecia disposto a me ouvir, comecei a contar-lhe tudo o que tinha acontecido desde o começo. É claro que omiti a parte do meu quase beijo com o Ricardo, isso jamais seria dito. Sentia-me mal por minha atitude e a punição seria a culpa. Eu não podia magoar Lisandro jamais. Conhecia a dor da mágoa para não querer fazer o mesmo com ele. Então, ele acha que nesse mato tem coelho? Perguntou desconfiado. Sim, eu vou mostrar a ele a pasta de recortes de jornais. Vai que ele reconhece alguma coisa. Essa realmente era a minha intenção. Com o Ricardo do nosso lado, temos mais chance. Você jura que só está sendo gentil com ele por causa disso? Não entendi o que ele quis dizer e olhei-o desconcertada. Como assim, Lisandro? Tenho medo de perder você, Anabel. Confessou-me ele olhando-me com aquela expressão sofrida no rosto. Ele é mais fino, mais rico, salvou sua vida e pode tirar sua família da lama, enquanto eu não tenho nada demais para te oferecer. Não diz isso, Lisandro, repreendi-o. Eu te amo. Como pode pensar isso? Nenhum dinheiro no mundo pode comprar o que eu sinto por você. Desculpe. Ele segurou minha mão e beijou o dorso da mesma de uma forma que me deixou intrigada. Não quero te perder, te amo tanto, minha prenda. Abracei-o forte, eu queria ter a conversa com ele, mas vi que não era a hora, talvez nunca seria. Só de olhar o estado em que ficou por falar de Ricardo já me deixou angustiada. Era melhor esperar a fase ruim passar, até porque eu não poderia ir embora ainda. E nem desejava isso. Você não vai me perder. Depois daquilo, Lisandro me ajudou a voltar para o casarão. E assim que adentrei a porta da sala, deparei-me com Marcela e André, sentados no sofá a conversar. Eles pareciam bastante entretidos e eu até mesmo tinha me esquecido da presença dele. Eram tantas coisas para se pensar. Juntei-me à dupla para esperarmos pelo almoço, mas minha cabeça estava viajando longe de tudo aquilo. Ficava tentando imaginar como Gregório tinha conseguido esconder seus jogos por tanto tempo. E se eu fosse ele, onde me esconderia? Não era fácil pensar como ele. Mas em uma coisa, Ricardo realmente estava certo. Na tentativa de se engrandecer para cima de mim, ele tinha nos dado pistas para procurar por seus deslizes. Era um começo, com certeza era. Depois do almoço, Marcela ficou encarregada de ir mostrar a fazenda a André.
Henrique, a fim de escapar de nosso interrogatório, voltou para a cidade na desculpa de levar umas notas fiscais para o nosso contador, o senhor Jerônimo. Diana voltou para a sua produção de queijos e Lisandro foi para o cafezal, deixando eu e mamãe sozinhas. Com a ajuda dela, deitei-me no sofá e ela sentou-se na poltrona, recostando-se à mesma com ar sério, enquanto trabalhava agilmente em um tricô. Naquele momento, não pude deixar de procurar as semelhanças entre nós duas. Eu tinha puxado a cor de pele de meu pai levemente parda, mas, no mais, era a cópia fiel de minha mãe. Os mesmos olhos arredondados e castanhos claros, os cabelos lisos escuros e os lábios bem desenhados. Esperava ser como ela em minha velhice, forte, determinada e um porto seguro aos que necessitavam. Mãe, chamei. Minha cabeça estava tão confusa que talvez ela pudesse me dar a luz que buscava. Oi, filha, precisa de alguma coisa? Ela deixou o tricô do lado e se levantou para me atender. Fiz um sinal para que continuasse sentado e perguntei baixo. Não, não preciso de nada, é só que... Hesitei. Quando a senhora veio para cá com o pai, deixando tudo para trás, não teve dúvidas em nenhum momento? É claro que eu tive, sorriu ela, voltando a pegar suas agulhas. Mas eu fiz uma escolha, filha, e não me arrependo dela em nenhum momento. Eu sabia disso pela forma como ela tinha ficado, ao lado de meu pai até o fim. Mesmo quando ele se apaixonou por outra pessoa, ela não desistiu dele. Por que a pergunta? Ai, mãe, Lisandro e eu estamos bem. Eu não acreditava que teria uma conversa de adolescente com minha mãe. Parecia surreal. Mas eu penso em voltar para a capital e não sei como ele reagiria a isso. Hoje, quando eu apenas mencionei que vi Ricardo no hospital, ele ficou completamente descontrolado. Não sei como abordar o assunto e perguntar como vai ser. Eu o amo e não quero perdê-lo, mas confesso que estou sentindo muita falta de trabalhar no meu apartamento, das minhas coisas. Eu construí uma vida lá. Entendo. E você não quer ter que escolher entre um e outro, disse ela, meneando a cabeça como se refletindo a minha situação. Exatamente isso. Contei a ela sobre minha conversa com André, sobre o que acontecera com Ricardo naquela manhã, sobre Lisandro. Acho que nunca me abri tanto com uma pessoa como naquele momento, mas sentia que precisava desabafar e ela era minha mãe. No final, ela tinha dito basicamente o mesmo que André. O que me deixou mais apreensiva, eu tinha que ter a conversa. Não podia mais adiar. Por volta das 4 da tarde, Letícia veio para mais uma sessão de fisioterapia e eu consegui dar os primeiros passos sem muletas. Não era muito confortável. Ainda me sentia como uma criança desorientada, procurando equilíbrio, com os braços meio abertos, mas era melhor que nada. Ela estava animada por eu finalmente estar recuperada e, claro, eu também. Tomamos o café da tarde na cozinha para ficarmos mais perto do fogão de lenha, já que o frio estava bem intenso. Yaya fez deliciosos bolinhos de polvilho e um café forte para tomar com leite quente. André e Marcela chegaram pouco tempo depois e eu não pude deixar de perceber os olhares maliciosos de meu chefe em direção a Letícia. De fato, ela era uma moça muito bonita, mas decidi não comentar nada a respeito. Os meus pensamentos estavam em outro lugar. Amanhã eu retorno para a capital, Anabel, anunciou ele, quando apenas nós e Yaya ficamos na cozinha.
Adorei conhecer tudo por aqui. Achei que fosse ficar mais tempo. Eu lamento muito não poder lhe mostrar tudo pessoalmente. Mas ainda não posso sair correndo por aí, disse sinceramente. Afinal, ia ser um prazer mostrar a fazenda a ele a cavalo. Subir a serra e admirar a paisagem. Ele não estava acostumado a esse tipo de vida, seria tudo novo. Não se preocupe quanto a isso e volte para nós quando estiver preparada. Meneei a cabeça positivamente, sorrindo para ele. André, quero te pedir um favor. Ele ficou esperando que eu prosseguisse. Peça para a Glória continuar cuidando das minhas coisas e explique o porquê de eu não ter ligado para ela. Na verdade, sabia que estava em falta com Glória. Ela era tão dedicada e eu sequer tinha ligado para agradecer todos os favores que me prestara nos últimos meses. Não se preocupe, a Glória te adora e mandou muitas mensagens positivas para ti. Eu não pude deixar de rir. Conhecia bem o jeito de minha secretária e já conseguia vê-la, dando milhares de recomendações a André. Aliás, eu adorei conhecer esse outro lado de você. A moça apaixonada pelo campo e tão caseira. Ele sempre existiu, eu só o deixei um pouco de lado nos últimos anos. Fiquei um pouco sem graça com seu comentário e suspirei fundo. A noite começava a cair e a ansiedade me dominava. Será que Ricardo seria pontual? Nunca mais a deixe de lado, ela te completa. Ao dizer isso, ele se levantou da cozinha, com a desculpa de ir arrumar suas coisas e me deixou para trás. Yaya lavava a louça e eu continuei sentada na cadeira a observar as brasas do fogão, ainda bastante vivas. Muitas lembranças da minha adolescência povoaram a minha mente e eu sorri. Era bom estar finalmente com a consciência limpa, reconciliada com o passado para poder ter um futuro. E eu tinha certeza de que esse futuro era ao lado de Lisandro.